Maravilhoso dia! Sejam todos muito bem-vindos, todos e todas, muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Jornada Ágil, que é o meu, o seu, nosso encontro diário, matinal, online, ao vivo, gratuito, seguro, leve, informativo, cultural, multiplataformas com a agilidade. Episódio número 2006. A gente vai falar de um tema mega importante, que são as reuniões ágeis, aquelas melhores decisões e os maiores impactos. Então, produção, roda a vinheta que eu volto com Liana Lopes. Está no ar a Jornada Ágil 731. Uma produção do Universo Ágil Hub. Episódio de hoje que conta com a participação especial da querida amiga Liana Lopes. Eu vou fazer minha autodescrição, passo a palavra para ela e a gente já vai, junto com a audiência, construir mais um episódio. Então, eu sou André Ágil Sanches, brasileiro com muito orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho claro curtinho. Hoje uma camiseta aqui mais cor de chumbo ou cinza escuro, enfim, depois alguém corrige aí ao vivo. E falo de um quarto de hotel aqui de Brasília. Vim para o evento, vim palestrar e gravar conteúdo, fazer uma série de coisas aqui no Secop 2026. Então, um evento muito legal, muito bacana. Então, tem aqui algumas paredes, as paredes têm mais espelho, móveis amadeirados, uma janela aqui, uma natureza aqui ao lado, algumas árvores, e daqui a pouquinho eu vou tomar um café e fazer o exercício. Eu não consigo trazer o café para o quarto, mas em geral eu tomo café junto com o Jornada Ágil. Liana Lopes, mais do que bem-vinda, more than welcome, falar de um tema importantíssimo que você aí tem na história e na experiência, tropeços, acertos e muita coisa legal, né? Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje mais uma sexta aqui com o Universo, com o Ágil Hub, né? Ontem eu fiquei falando tanto Universo Ágil que eu agora estou no Ágil Hub, mas é o nosso universo de agilidade também, maravilhoso. 2006, lembrei da Copa aí mais uma vez, né? Que foi mais um ano da Copa. Mas agora voltamos ao Campeonato Brasileiro mesmo, e é isso, gente. Então vamos lá, muito bom dia. Vai Vasco, né? Vai Vasco, nossa, nem acreditei, hein? Quem diria? Mas vamos lá. Meu nome é Liana Lopes, sou uma mulher cis, cabelos e olhos castanhos escuros. Meu cabelo tá jogado pro lado esquerdo, ele é ondulado, bem abaixo do ombro. Tô praticamente sem maquiagem, com um batonzinho mais marrom. Estou com uma blusa preta. Pela câmera, sua blusa parece preta também, André. E dá para ver umas flores aqui em tons avermelhados, rosados, sentada na minha cadeira preta, e o meu fundo é uma parede que é creme. Estou usando um óculos também, que ele é estilo arredondado, meio avermelhado, e atuo como gestora de projetos, mentora, palestrante, que mais? Autora de neuroagilidade, também autora de um projeto lindo da Kátia Teixeira, que é Quais de Mim Você Procura. E esse tema saiu porque eu fui convidada para ser coautora também de mais um livro que se chama Mulheres na Tecnologia, falando sobre liderança, né? Então, liderança feminina na tecnologia. E estou muito contente que esse livro vai sair agora para setembro, para outubro. Quando tiver os links, eu passo aqui também. E o meu capítulo foi sobre reuniões, e a gente conversou sobre esse tema, eu e o André, porque foi um tema que mexeu bastante comigo. Assim, né? A gente, diante de toda a nossa experiência, quantas reuniões aqui são ágeis, fazemos de uma forma que dê certo e que traga resultado. Então, foi um estudo realmente que eu fiz, e me trouxe muitas reflexões que aí eu quero trazer antes do lançamento do livro, que depois a gente traz o lançamento do livro também, André, para cá, para a gente refletir mesmo sobre se as suas reuniões aí são produtivas ou não são produtivas, que no mundo corporativo rígido, com hierarquias rígidas, eu acredito que a gente não traga as reuniões
da forma como elas deveriam ser. Então, às vezes, a gente tem todo o procedimento ágil, mas e as reuniões também são ágeis? Fica aí a pergunta, tragam a experiência de vocês aí para a gente também. Aliás, vou complementar que não somente no mundo corporativo, no mundo empresarial, no universo empreendedor, em startups e na vida pessoal e social. Aliás, uma organização de um churrasco muitas vezes pode ser uma reunião quase que sem fim, e o tal do churrasco não sai, né? Vamos começar do começo. Liana, eu acho que você já sobreviveu a algumas reuniões, poderiam ter sido um e-mail, essa é clássica, né? Para você, o que é reunião e o que não é reunião? Ai, a gente tem várias histórias, né, André? Nossa Senhora. Mas, assim, reuniões, para mim, precisam realmente, de fato, ter um objetivo, como tudo na vida, e um ponto para ser resolvido. Uma coisa que eu estudei, até criando esse capítulo, é que a política ela está muito presente e acaba sendo exposta dentro das reuniões. Muitas decisões já foram tomadas, inclusive. Rádio corredor, né? Essas coisas. E nível de hierarquia, muita coisa já é decidida, mas reúne as pessoas muitas vezes só para bater papo, porque não, vamos dizer assim, não aceitam ouvir outras opiniões, não aceitam tomar outras decisões, mudar certos processos que já funcionam. Então, assim, quando eu olho para a reunião, tem muita gente que gosta de reunião para bater papo, que realmente precisava ali só de um e-mail, até de um WhatsApp, ou de uma mensagem ali no Teams, né, gente? É uma reunião quase que vira sessão de terapia. Eu ia falar da terapia, né? Porque você também, que trabalhou muitos anos eu trabalhei muitos anos com atendimento de TI. E tinha vezes que o cliente que a gente ia atender, ele só queria conversar mesmo. O problema era pequeno, mas ele só queria conversar. E eu brincava que a TI era muito Carinho. psicóloga. Só fazer. Ele só queria um carinho, pois é. E eu brincava isso, eu fico, gente, sessão de terapia, né? A TI faz essa sessão de terapia também, fazendo um carinho, ouvindo ali os nossos usuários. E tem muita gente carente no meio da reunião também, que quer só bater um papo. A gente tem uma história, né, aqui, que tinha também uma pessoa que adorava qualquer decisão que tinha que tomar. Tinha que ser feita uma reunião de 1h30, para qualquer decisão. E decisões, às vezes, que era só trocar 2, 3 mensagens ali no grupo que se resolvia, porque não ficava tudo centralizado, né? Todo mundo tinha o poder de decisão e a gente usava esse poder de decisão. Então, quando a gente olha para bater papo, para fazer política, que também tem gente que usa para fazer política, né? Não, deixa eu chamar o André aqui, porque ele é influenciador, então eu vou conseguir fazer tal proposta. Enfim, são reuniões que eu acredito muitas vezes que não funcionam se não tiver um propósito bem definido e algo bem pontual para a gente poder resolver. Conversa funciona bem numa sala de guerra, né? Nós estamos com um problema, um servidor caiu, um produto caiu, alguma coisa caiu, então une-se pessoas para chegar numa decisão assertiva. Então ali vai ter que ter um brainstorm, vai ter que ter toda uma comunicação que é diferente. Você vê como a comunicação ela pode ser diferente em vários tipos de reuniões. Reuniões de tomada de decisão é de uma forma, reuniões onde você tem uma pessoa que vai influenciar ou que você quer mostrar o seu produto para aquela pessoa, aquele stakeholder. Os stakeholders são todas as pessoas que influenciam ali dentro do processo, dentro do projeto. Então, se você tem um stakeholder que você sabe que vai estar presente naquele dia, que ele é a pessoa que vai tomar a decisão e levar um produto, levar alguma coisa, já é uma comunicação diferente. Tomar decisões de uma pequena alteração de um produto já é uma outra comunicação. Então, olha como que a gente pode se preparar de várias formas para chegar em um objetivo, porque no final do dia
é sempre um objetivo que a gente quer chegar. E isso que é o mais importante. Então, como que a gente chega nesse objetivo? De uma maneira mais simples possível. E é aí que a agilidade entra. Porque até estava comentando com o André, acho que foi o Rui, um podcast que a gente fez, que comentou também que faziam-se reuniões de 4 horas e no final não tinha o objetivo, não tinha a resposta. Então, assim, para que essa reunião de 4 horas se você vai chegar sem uma resposta? Então, a gente precisa mesmo, e eu acredito muito que a IA ajuda muito nesse ponto para perguntas assertivas, para decisões assertivas. Então, é manter o foco total na decisão que tem que ser tomada, no problema que tem que ser resolvido. Então, para resumir esse primeiro bloco aí, primeiro bloco não, né, que a gente está aqui com 10 minutos, mas essa primeira linha, eu penso muito nisso. O que que você, qual a chave da resolução que você precisa fazer e precisa resolver dentro da reunião? Muito bom. Pode ser primeiro bloco também, primeiro sprint deste assunto. Eu vou passar alguns recados rápidos aqui. Quem precisar de um certificado para comprovar experiência, para comprovar conhecimento com este conteúdo, todos os encontros do Agile Hub são emitidos certificados como este que está aqui na tela, aqui do ladinho. É lindão. Este certificado bem bonito, aí, esse preto, dourado ali, eu particularmente gosto bastante. Então, vocês podem estampar ali no LinkedIn, pode enviar para a faculdade, para a empresa, comprovem aí, atestem este conhecimento. Episódio esse que está acontecendo agora, ao vivo, em mais de 20 plataformas, então quem estiver aí no YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitch, Kik, Instagram, pode mandar mensagem e a galera vai participando ali ao vivo. E por o terceiro recado aqui deste nosso início, um beijo grande para Aline Mércio, Simone Santana, Léo Ibanes, que integram este squad de sexta-feira no Jornada Ágil. E a Sônia aí, que está passando lá pelo Instagram também. Então, beijo grande para todo mundo. Você trouxe um ponto, Liana, de reuniões que eu gosto bastante, que é a clareza. Na verdade, não só se aplica a reuniões, mas em tudo na vida, mas a clareza. Por que nós convocamos aquela reunião? E é muito louco, porque eu estava fazendo uma reflexão, a quantidade... Eu já, obviamente, perdi as contas de quantas reuniões eu já fiz, e tinham reuniões que eram muito executivas, que eu me lembro demorando muito para preparar o convite, o invite de uma reunião, porque eu olhava o assunto e lapidava o assunto. Para quê? Para trazer a tal da clareza. Quais as pessoas que eu precisava colocar no to ali, que seriam, portanto, obrigatória a presença? Quais pessoas eu iria colocar ali no copy, ali no opcional? Portanto, se elas agregam valor se aparecerem, mas elas não impedem o avanço de uma decisão, o avanço do objetivo da reunião. Depois, quais materiais prévios? E é muito legal, porque o Jeff Bezos acabou popularizando um pouco isso, né? A tal da regra do silêncio, ou a leitura prévia ali no início da reunião mesmo. Então, em vez de uma apresentação com 400 slides durante 1 hora, todo mundo pega ali um conjunto curto de slides ali, pequenininho, todo mundo lê, é garantido que todo mundo está na mesma página de conhecimento para depois dar os próximos passos. Então, a Amazon é o que ela é, por óbvio, por grande parte da cultura que o Bezos trouxe, então tem alguns elementos ali que são bem legais. Eu gosto desse, que é a hora que todo mundo nivela o conhecimento, né? A hora que todo mundo tem a oportunidade de fazer o seu trabalho individual. E boa parte das pessoas não faz esse trabalho individual ao receber o convite, para se preparar, para juntar material, para ler o que o outro disponibilizou. Então, eu lembrei de algumas reuniões, principalmente as mais executivas, de conselho, com diretoria, aí eu demorava muito, assim, demorava uns 30 minutos para fazer só o convite e disparar. Então, quais materiais eu vou colocar? É material pequeno, então dá para já enviar junto com o anexo.
É material grande? Não, então vai atrapalhar, vai mais bagunçar, porque a pessoa não vai conseguir abrir do outro lado. Então, eu vou colocar em um link aqui, vou disponibilizar, por exemplo, um link de SharePoint. Então, demorava muito tempo, mas isso ajudava, pelo menos assim, mais de 20% a ter sucesso naquela reunião. Por quê? A gente, de forma clara, tinha o objetivo da reunião, de forma como um suporte, tinha algum material ali necessário, tinha já uma pauta minimamente pré-definida. Não dá para ir para uma reunião com pauta aberta ou achando que a pauta é o título do assunto. Não dá. Esse é o ponto. E boa parte das pessoas erram. E é o que eu falo, né? A reunião para mim não é ágil se ela não tiver uma pauta explícita, mínima, que seja uma linha. A gente está indo para lá para fazer o quê? E aí é legal que você trouxe, porque tem reuniões que de fato são para tomadas de decisão, tomadas duras, decisões críticas, decisões que vão levar a fechar uma linha de negócio, a encerrar um produto, ou a lançar um novo produto. São os dilemas mais estratégicos, e muitas vezes com múltiplos caminhos. E aí, né, alguns trade-offs ali, algumas trocas mais complexas. Tá, e qual que é o objetivo de uma decisão, de uma reunião com este tipo de tomada de decisão? Uma escolha, é fazer escolhas, né? É decidir melhor. Então, ali, e alguém vai sair ali como responsável. Porque agora, tem outros casos que você trouxe, que eu achei legal, tem reuniões que são só para comunicar mesmo. A decisão já foi tomada e está tudo bem, não tem problema. A pergunta é, onde eu estou dentro ali da organização? Se o presidente tomou uma empresa, está tudo bem, ele é pago para isso, ele é responsável por isso, e eu, para acatar o que ele decidiu, se a decisão já foi feita, né? Eu posso discordar, não tem problema nenhum, e posso, inclusive, em uma reunião como essa, falar assim, olha, eu discordo, acho que a gente deveria ir para um outro local, mas tudo bem, essa é a decisão? Estou comprado com a decisão, porque muita gente não fica comprado e sabota a própria decisão, né? E aí, no final do dia, está sabotando a própria carreira. Então, tem reuniões com essa característica, tem reuniões que é para desbloquear, então, quando a gente fala ali de métodos e práticas ágeis, muitas vezes, né, a gente chama de impedimentos, ou bloqueios, tanto faz, então são problemas ali mais interdisciplinares, interáreas, que as pessoas vão precisar de alguma ajuda, então aquele time ali, aquele squad não consegue resolver, precisa de ajuda de outras pessoas para resolver outros problemas mais externos. E tem reuniões de criação, né? Aquelas de brainstorm, reuniões de design thinking, de design sprint, de inception, que são ali de cocriação. Então, você tem um espaço, um grau de liberdade ali muito maior, desafios mais abertos, dá para falar um pouco mais de besteira, esse tipo de coisa, porque a gente está num campo ali de criação. E reuniões, eventualmente, ali de alinhamento mesmo, de algumas decisões, uma parte das decisões já foram tomadas, outra parte ainda não, então a gente consegue pôr um pouco do recheio, quase que como o framework já foi decidido, agora a gente vai pôr um pouquinho do recheio, né? Então, é legal ter essa clareza ali que você trouxe, então, contribuindo agora para eu passar a palavra para ti, eu gosto de ter essa clareza, esses formatos, né, do modo como a reunião vai ser conduzida, e depois, obviamente, dar espaço ali, mas também com um facilitador, com um moderador, eu fiz muito isso, e isso traz muito sucesso para uma reunião, né? Pessoas que facilitam a reunião, pessoas que conduzem mesmo, maestros, maestrinas ali, que conduzem uma reunião para que ela tenha cadência, para que ela tenha decisão e não vire a reunião que você falou, uma reunião de 4 horas, onde a gente olha para trás e fala, mas o que a gente conseguiu decidir em 4 horas? E às vezes não tem problema, às vezes não é uma reunião de decisão, é só de produção de um documento. Eu já fiz reunião de 4 horas, onde o objetivo final era sair com um documento. A gente saiu com um documento de 30 páginas depois dessa reunião. Bom, já sabemos o que não é uma reunião, já sabemos alguns formatos de reunião. Mas você saiu com o objetivo final, que foi isso que eu quis dizer. Assim, As pessoas fazem 4 horas e não saem com o objetivo final, né? Aliás, talvez entraram nas 4 horas sem saber qual era o objetivo, né? Sem nem saber para onde ir, exatamente. Então, vamos lá. Agora, segundo bloco, segundo sprint aqui do nosso podcast.
Já falamos, então, o que é uma reunião, para que serve, né? A clareza a necessária nas reuniões, os estilos ou formatos ali, né, de reuniões. E agora eu quero ouvir de você, né? O que é para você uma reunião ágil? O que é decidir como você tem conduzido ali as suas reuniões, para que o nosso público, claro, consiga aí ter mais sucesso nas reuniões. E o nosso público, se quiser colocar aí no chat também a sua contribuição, pode colocar que a gente lê aqui ao vivo. E conta história, gente. A gente adora história, principalmente histórias longas, assim, né? Pois é, pensando aqui, estava refletindo sobre o que você estava falando também. Eu passei por uma situação que eu já entrei em reunião que a pessoa, assim, de um projeto específico, a gente estava precisando tirar algumas pedras ali do caminho que estavam atrasadas e convocamos todo mundo que estava envolvido. E uma terceira empresa envolvida no projeto entrou na reunião completamente despreparada. E isso me marcou muito, assim, porque é como você falou, todo lugar que eu entro, eu minimamente ou estudo o material da reunião, estudo o assunto. Até quando a gente faz o nosso podcast, a gente faz um estudo também antes por trás do nosso assunto. Mesmo quando a gente tem aquele podcast, nossa, a pessoa faltou, vamos entrar agora, mas a gente olha 10, 15 minutos sobre o assunto para pegar os pontos mais importantes para falar. E eu achei engraçado porque teve algumas pessoas que chegaram na reunião e falaram literalmente assim: qual projeto é esse? E eu fiquei assim, gente, como assim? Qual projeto é esse, né? E não, nossa, mas eu não Brincadeiras, pego. brincadeiras à parte. Menos mal do que ter perguntado que empresa é essa. Que empresa é essa? Não, a empresa todo mundo sabia, mas qual projeto e qual pé que a gente tá, e a gente não mexe desde tal data, assim. E eu fiquei, gente, como assim, né? Então, o que são essas reuniões? Como que a gente conduz essas reuniões? E hoje, eu até na hora da escrita do livro, tem muita gente que gosta postura mesmo. Então, assim, o estudo você trouxe muito bem. Você precisa saber, pelo menos, do que a reunião se trata. E a leitura de material também eu acho super importante. Então, como que você se prepara para uma reunião? Minimamente sabendo o produto, né, gente? Sabendo o produto, sabendo quais serão a pauta, porque normalmente eu também, quando mando reunião, eu mando com a pauta principal, ou com os tópicos que vão ser tratados na pauta. Para ninguém também ser pego de surpresa, porque às vezes, quando as pessoas também são pegas de surpresa, é aí que começa a enrolar também a reunião. Porque aí começa, nossa, mas você falou sobre isso, deixa eu procurar a documentação, deixa eu procurar. E isso tudo acaba perdendo também bastante tempo ali da reunião. Então, como você falou, né, quando você manda minimamente uma pauta, as pessoas elas já podem se preparar antes para aquela pauta. Até quando a gente tem reuniões de equipe, ou dailies, ou semanais, depende do tipo de reunião que você faça com a sua equipe, ou depende do cargo que você está, as pautas também são importantes. Então, por mais que você entre numa daily de 15 minutos, você tem um projeto sendo executado. Então, eu faço muito isso com a minha equipe. Se bem que a minha equipe, a gente faz reunião semanal. E aí a gente já tem uma pessoa específica para falar de cada projeto. E eles já sabem disso, né? Porque isso já foi discutido em outra reunião para a gente alinhar isso. Então, cada um também já entra sabendo o que precisa falar. A gente já conseguiu organizar dessa forma. E parece simples quando eu falo assim, a gente organizou dessa forma, mas não, a gente levou um tempo para organizar, eles tiveram voz para decidir se eles queriam assim ou não. Então, isso também é muito importante quando você entra como facilitador, como um desbloqueador ali, né? E eu, nas minhas reuniões como gestora de projetos, eu entro muito como uma facilitadora. Claro que quando é com cliente, eu entro como uma gerente, né, como uma gestora, mas quando é com a minha equipe, eu entro muito para ver impedimentos, então eu deixo muito mais eles falarem do que eu falar.
E aí a gente vai construindo isso junto. E é bacana porque a minha diretora, né, a primeira reunião que a gente fez, a gente levou 1h30, porque todo mundo queria falar dos projetos e tudo. E todo mundo queria falar e também todo mundo se sentiu desconfortável pelo tempo da reunião. E a gente, vamos ajustando esse tempo conforme a gente precisa falar ou não. E aí a gente foi trazendo algumas técnicas, né? Ela também conhece bastante neurociência. A gente começou a trazer cada vez mais objetivo. E o primeiro dia que a gente terminou dentro do horário, a gente comemorou muito. Caramba, a gente conseguiu terminar dentro do horário, viu como é que agora a gente está se ajustando, né? Então, isso quando a gente fala de equipe. Então, depende, de novo eu falo, depende muito do objetivo que você quer. A última reunião que eu participei com a minha equipe, a gente levou mais de 1 hora. Mas por quê? Porque a gente tinha um problema grande para resolver. E todo mundo contribuiu. A gente deu voz para todo mundo contribuir esse problema que a gente tinha que resolver. Então, não foi uma reunião de equipe, foi uma reunião de brainstorm, porque a gente tinha uma coisa para resolver. E aí todo mundo foi dando solução, realmente a gente passou do horário, mas você vê, não gerou desconforto na equipe, porque todo mundo estava participando, e a gente chegou com uma solução, a gente apresentou a solução para o cliente, e o cliente ficou muito satisfeito. Então, ou seja, né, o objetivo foi concluído. Então, algumas técnicas que eu trago, que eu até apresentei no livro, que faz parte da neuroagilidade que eu trago, que faz parte do meu framework do Safra, é primeiro a gente olhar para qual emoção que a gente vai para a reunião. Muitas reuniões não dão certo, de fato, porque a gente vai com muita coisa acumulada para as reuniões. Então, qual o sentimento que você está indo para aquela reunião? Porque dependendo do que você precisa resolver, você já vai para a reunião armado, vamos dizer assim, né? Você já vai ali com aquele sentimento que você só vai reagir. Achando que a Então, reunião é uma guerra. a guerra, exatamente. Isso acontece muito no exemplo que você trouxe, por exemplo, ali do que você falou, né? Trocou a empresa. Chegou o Darth Vader ali, vai demitir 20 pessoas. Um coordenador técnico, um líder técnico que já vai para essa reunião acreditando que a sua equipe vai ser demitida, ele já vai para a guerra, ele já vai para discutir, ele já vai para sabotar o processo. E muitas vezes antes sem saber como vai ser essa reestruturação, mas ele inconscientemente já vai para sabotar o processo. E eu já participei, não participei de reuniões, mas já passei muito por isso, de contratos que eles eram renovados a cada tanto tempo, e pegavam-se outras empresas e realmente aquelas pessoas iam ser demitidas. Inclusive, eu já ouvi isso. Para que você está escrevendo o seu trabalho se você vai ser demitido? Como se sabotar fosse a melhor forma de você sair, né? Então tá, eu já sei que eu vou ser demitida, então eu vou sabotar o processo e não vou ajudar ninguém que vai entrar no meu lugar. E eu não fiz isso, eu não fiz. Eu falei, se vão me demitir porque o meu contrato acabou, vão entrar outras pessoas por outra empresa, a decisão não é minha. Não, assim, eu não faço parte desse processo de tomada de decisão de um nível de CEO. Então, assim, não é pelo meu trabalho, é por uma regra de uma empresa mais acima, é outra coisa que eu não faço parte. E eu não vou prejudicar o trabalho de quem vem. Quem vem também não está fazendo parte disso. Então, se eu puder deixar tudo que eu faço documentado para outra pessoa entrar, olhar e a vida dela ser um pouco mais fácil, eu vou fazer. E é interessante isso, né? Porque as pessoas gostam muito de sabotar. E gostam de sabotar por quê? Porque não sabe a emoção que está sentindo, não sabe ali o que sente. Ela só sente a revolta. E quando você sente a raiva, para onde você vai? Para a sua luta ou fuga, né? Então, você toma decisões de forma emocionais, que é o que você aprendeu, você vai ali no papum. Então, quando a gente entra numa reunião, eu vejo como o principal passo realmente é você entender o que você está sentindo. Falta de preparação te dá também reação de luta e fuga, porque você não sabe o que está falando, então você vai querer discutir com aquela outra pessoa. Ou seja, aonde que a gente pode chegar na nossa racionalidade? Então, a gente mantendo o foco.
Que foco é o foco da reunião? O que que eu tenho que decidir aqui? Ou qual produto eu tenho que criar? Qual impedimento que eu tenho que tirar? Qual aprendizagem que eu vou sair daqui no final? Então, isso tudo se mistura ali como camadas. Você precisa se preparar muito bem para uma reunião em forma de camadas. E qualquer tipo de reunião. Até mesmo um brainstorm. O brainstorm ele é mais leve, mas se você não conhecer também o produto da sua empresa, porque uma coisa é eu chegar aqui com o André, que a gente está super envolvido no Agile Hub, e a gente já conversa assim que qualquer coisa vira uma ideia. Mas outra coisa é quando você acabou de entrar numa empresa, ou está empreendendo, ou está se jogando no mercado novo, e vai fazer reuniões de alinhamento com algumas pessoas e você não sabe o que é. Como aconteceu comigo. Eu fui para uma empresa de inteligência artificial que faz sensores com inteligência artificial. Eu não fazia a mínima ideia quando eu entrei. Eu comecei a pesquisar um monte de coisa para eu poder minimamente falar com a minha equipe, que é extremamente técnica. E hoje eu acho incrível. Eu não sabia que dava para fazer metade das coisas que a gente faz, sabe? Então, assim, até o brainstorm, quando a gente entra, como eu fiz essa semana, que eu estava no Rio com eles, a gente estava discutindo sobre o produto, agora eu consigo debater com eles sobre um produto, entendendo o que é. Então, a gente precisa muito ter esse foco. Então, aonde está o seu foco também quando você vai participar de uma reunião? E qual a sua capacidade de adaptação dentro da reunião? Porque às vezes a reunião começa de um jeito e se desenrola para outro. E como que você é flexível? Por isso que a emoção é tão importante. Porque se você já for, eu vou tomar essa decisão, e de repente o cliente te traz uma perspectiva diferente, você, a partir do seu ego, que pode mexer ali com algum sentimento seu, você não vai querer fazer. E você pode dar um não até para o próprio cliente por não reconhecer as suas emoções também. E tem reunião, Lia, que você trouxe vários pontos que eu vou complementar, né? Tem reunião que você já tem que ir armado nesse sentido de direção. Vou dar um exemplo, esse é um exemplo mais desafiador, mas era o que era necessário fazer. Não era o que eu gostaria, mas posições de liderança, principalmente as posições executivas, às vezes você precisa fazer algumas coisas, né? E aqui eu não estou falando de nada não ético. Então, em um determinado momento, eu fui para uma reunião onde eu demitiria um par que era meu. Eu tinha que fazer isso. Eu queria, não. Eu, André, pessoa física, né? Eu queria, não. Mas eu estava ali na pessoa jurídica. Eu estava representando uma pessoa jurídica. Então, ali eu não tinha muito margem para adaptar, para desviar o foco. O foco era esse, por mais difícil que fosse. Agora, você trouxe um ponto legal. Então, tem reuniões que a gente tem que ter essa clareza de que não há tanto espaço, então eu preciso ir mais ali straight to the point, né, direto ao ponto, para executar aquela reunião. Agora, tem momentos, que é o que você trouxe, que a reunião é um pouquinho mais aberta, e aí a gente tem essa adaptabilidade de conduzir a reunião conforme esses elementos vão aparecendo, conforme a emoção vai aparecendo, conforme as fragilidades do time vai aparecendo, então eu tenho que acolher um pouco mais, conforme as armas do inimigo vai aparecendo, porque às vezes é a outra área que não quer fazer e ela vai ali armada de todo jeito. Então, é um trabalho de desarmar, né? Quase que o desarmamento atômico, às vezes, porque depende da área, né? Que é muito difícil, né? Quase um desarmamento atômico. Mas tem hora que parece que tem que desarmar quadrilha, né? Porque eu falo de verdade, porque às vezes já era eu sozinho contra 4 da outra área. Nossa senhora, eu tô sozinho aqui, gente, eu sou só um. Quantitativamente falando mesmo. Então, eu sozinho, um Andrezinho ali contra 4, 5, 10 outras pessoas. Então, tá bom, vamos desarmar aquela quadrilha ali também. E ao final, né, que eu gosto bastante, é sair ali com um recapitulado do que aconteceu. Porque justamente nesse ínterim, seja de 30 minutos, uma reunião, às vezes até de 15 minutos, mas principalmente vai 30, uma hora, um lapso de tempo ali um pouco maior, precisa fazer
catch-up, né? A gente falava ali em um dos bancos que eu tive a oportunidade de trabalhar. Então, vamos lá, vamos entender aqui os próximos passos, vamos recapitular, vamos entender para onde vai essa direção. E para complementar, acho que para mim tem que ter muito claro assim, quem não é o marketing, o financeiro, não, o PMO, não, são nomes, né? Um responsável direto individual. Então, não é mais, não, mas ali é o PMO, não, o PMO é só uma área, um conjunto de pessoas. A pergunta é quem? É a Gisele? Tá bom, temos um nome aqui, Gisele. Não, é Liana, tá? Quantas Lianas tem? Tem duas? Não, qual Liana Lopes? Tá, então, esta pessoa é a responsável. Por quê? Por tal ação, verbo de ação, agir. Então, é ela que vai construir, é ela que vai entregar, é ela que vai comunicar, é ela que vai gerar, enfim, é ela que vai marcar uma próxima reunião e uma data. Se não tiver data, e aí eu lembro muito de uma pessoa executiva que eu trabalhei. Tá bom, então é o seguinte, se não tem a data, vai ser a data da data. Quando você vai ter a data? Então, tem que pôr uma data da data, porque senão fica solto. Senão fica aquela coisa assim, não, o time ainda não sabe. Tá bom, então quando o time vai saber? Quando será a data? Então, essa é uma data mais factível, né? A próxima data. Qual a data que o time vai saber, qual a data que o time vai entregar. Olha a loucura. Mas Não temos meta, mas quando chegarmos na meta, a a gente gente dobra a meta, dobra a né? meta. É muito Isso louco. aí. Eu vou te fazer algumas provocações na linha de gênero, mas eu queria complementar, assim, com um desafio mesmo, né? Se você, para as pessoas que estiverem aqui nos assistindo, vocês já cancelaram uma reunião? Vamos falar de cancelamento, né? Nesse mundo bipolarizado aí, dicotomizado. Será que a gente também não tem um pouco dessa liberdade de cancelar uma reunião mesmo? De falar, ou de escrever de um modo mais privado ali para a pessoa, falar assim, olha, não tem uma pauta clara, ou não me sinto confortável em ir porque está faltando elementos, ou porque não tem material prévio. Será que a gente não deveria recusar esse tipo de reunião para disciplinar as pessoas que organizam? E aqui é uma crítica muito construtiva, e principalmente, tá, com algumas áreas que eu identifiquei isso, às vezes vem um PMO lá, um gerente de projeto, né? O PMO é a área, mas vem um gerente da equipe de PMO, marca uma reunião ali sem qualquer aviso prévio, eu sem saber quem que é aquela pessoa, a Ana ou Beto, simplesmente aparece um convite do nada no calendário, me obrigando a estar sem material, sem pauta, sem nada, apenas um título ali, né? Óbvio, um título muito associado a um determinado projeto que não necessariamente eu esteja a par daquele projeto. Então, esse é um dos erros clássicos, assim, né? E exigir, assim, que contexto e dados e informações sejam enviados em até um dia antes, para a gente poder ter algum tempo. E hoje, com inteligência artificial, eu brinco, é super fácil você entender. Eu vou dar um exemplo simples, um PDF hoje em dia, a própria Acrobat, né, o Adobe Acrobat, por exemplo, ele tem lá uma IA que você resume. Olha, me resume esse material. Mandaram 30 páginas, eu vi agora na minha agenda, eu tenho 5 minutos, eu não vou conseguir ler as 30 páginas, tá bom? Então, em 5 minutos, que é o tempo que eu tenho, com o apoio de uma inteligência artificial generativa, a pergunta é qual o prompt rápido que eu consigo em 30 segundos fazer para que em 4 minutos e 30 segundos aquela inteligência artificial me dê o resultado e eu possa ganhar mais conhecimento, mesmo que superficial. Bom, vou fazer a provocação aqui para ti. Você é mulher, então eu sei da tua experiência mais tecnológica, ou em indústrias mais tecnológicas, e das quais eu passei bastante tempo também na minha vida. Eu passo hoje com uma outra forma, né, entregando treinamentos, entregando palestras, mas de todo modo, né, as conversas ali dá para entender ali já com bastante experiência
o tipo de ambiente. Queria saber, do seu ponto de vista, do papel da mulher, como que essas reuniões acontecem? A mulher já foi cerceada de opinião há muito tempo atrás? Ela continua? Isso diminuiu? Como que você vê o papel da mulher nas reuniões e como que esse papel consegue trazer até mais agilidade? Eu tenho uma intuição, né, da resposta. Como que consegue trazer mais agilidade para as reuniões? Você sabe que o Daniel Kahneman, ele falava que a intuição não existe, né? Ele é feito a partir das suas experiências. Aí eu tô pensando nisso, né? A sua intuição sabe a minha resposta, que você já me conhece há bastante tempo. Mas assim, o que eu já passei, né? Assim, se quiser, a gente faz mais 2 horas de podcast só para dizer o que eu já passei. Mas, como você mesmo diz, de longa história curta, é muito complexo. A minha experiência, ela traz uma experiência feminina dentro de um ambiente que é muito masculinizado até hoje. Então, eu não vejo tanta melhoria, não, tá? Às vezes, eu sou uma pessoa meio pessimista quando a gente fala de mulheres em ambientes extremamente masculinizados. Porque a gente vem passando aí por bastante coisa ainda de opiniões serem invalidadas. Inclusive hoje, né, a gente em 2026 continua aí querendo invalidar a mulher mais ainda, dizendo que mulher vota mal. Então, quer dizer, olhando para todo o nosso cenário, pois para você ver o quanto que é absurdo, né? Olhando para todo esse cenário, é por isso que eu ainda tenho um cenário muito pessimista quando a gente fala de opiniões femininas dentro de alguns ambientes muito masculinizados, muito não é clássicos, né? Mas assim, de uma sociedade ainda que busca a evolução e ainda está nessa evolução. E o que eu já passei, eu já tive um chefe, né? Isso aí é chefe, que chegou para mim e falava: a reunião vai ter essa pauta, você pega tudo que você fez e me passa para eu falar. Então, e eu entrava muda e saía calada mesmo da reunião, sabe? E eu passei isso muitos anos da minha vida, muitos, muitos. Eu acho que eu parei de passar um pouco quando eu virei gestora de projeto. Porque aí, como você é a responsável pelo projeto, mesmo que seja numa área masculinizada, eles, vamos dizer assim, eles deixam você falar um período. Mas eu também, há pouco tempo, não tem tanto, não tem pouquíssimo tempo, mas também não tem muito tempo. Também passei por isso, olha, e o meu diretor parecia que ele estava me protegendo, só que no final eles assim, as pessoas acham que é proteção, mas não é proteção, acaba tirando a sua voz, a sua posição e a sua voz de fala, né? Foi a mesma coisa, olha, esse pessoal aqui, eles são assim, deu a entender que eles eram ríspidos, seriam grosseiros, então você me passa, e você fala, mas logo depois de você falar, eu vou falar para reafirmar o que você está falando, porque senão vão em cima de você. Então, quer dizer, eu não passo isso hoje, porque hoje eu estou numa deep tech, que tem uma mentalidade diferente, e, inclusive, eu tenho uma menina que é igual a mim, assim, ela é a única na equipe de eletrônica, e quando ela fala, todo mundo escuta, não acontece isso no ambiente onde eu estou hoje. Mas eu escuto muitas mulheres até hoje falando sobre isso. Então, e o que dificulta, quando você invalida qualquer pessoa de falar, voltamos de novo ali para a emoção, né? O que gera de emoção naquela pessoa? O que gera de sentimento naquela pessoa? A pessoa ela acaba se fechando mais. Então, você ter até uma frase dessa de que mulher não sabe votar, quando você olha historicamente, você olha assim, quando que as mulheres começaram a votar? Quando que elas foram até ensinadas
sobre política, porque hoje ninguém é ensinado sobre política. Então, na minha opinião, nem homem nem mulher sabe votar. Porque isso deveria até ter, por exemplo, uma pauta na escola sobre como política funciona, como as coisas podem ser resolvidas, mas não trazendo para a política. Então, quando você invalida uma opinião, você invalida a pessoa até de estudar sobre um tal assunto. Entendeu? Então, e não só mulher, tá? Porque eu já vi também isso acontecer com homem. Quando um estagiário entra, olha quantas vezes um sênior invalida a opinião de uma pessoa que é mais nova, de uma opinião que é estagiário. Pois é, ó, de 1932. Ou seja, a gente está aí chegando a 100 anos, né? De votação. Mas depois eu até posso falar mais sobre isso, porque aí é um outro conceito também, historicamente, que eu falo sobre isso também, em artigos e textos, enfim. Mas, assim, quando você invalida a opinião de uma pessoa, você você cria ali como se elas fossem incapazes de resolver aquilo. E eu, muitas vezes, dentro da minha área, eu era a única pessoa que sabia sobre o assunto que eu estava resolvendo. Como aconteceu com esse chefe que eu te falei, que queria levar as minhas coisas para a reunião. E ele foi uma pessoa que eu acabei discutindo, inclusive, numa reunião, porque ele queria que fosse feito de uma forma, que ele entendia de uma forma, e não podia ser feito daquela forma, porque ele não entendia o meu serviço, apesar dele querer falar por mim. E você, aí, quer dizer, a mulher acha, aí você tem a reação de luta e fuga, né? Então, a mulher começa, às vezes grita, às vezes passa como louca, aí é debochada, porque tá com TPM, porque tá com isso, tá com aquilo. E para a gente resumir tudo, que senão eu falo até 9 horas, comunicação não violenta. Então, como que a gente consegue se comunicar de uma forma que a gente entenda a necessidade da outra pessoa? E quando a gente fala de ambiente técnico, se aquela pessoa ela é responsável pelo produto, é ela que tem que falar, não é você. Então, assim, como que a gente deixa de invalidar também, e mesmo que seja um ambiente hostil, porque aquilo ali vai servir para ensinamento dela. Ela vai aprender diante daquele ambiente hostil. Eu demorei muito para aprender um ambiente hostil por causa disso, porque no final não deixavam eu falar. Então, quando eu falava, eu reagia, eu não falava. Eu acabava reagindo. Eu demorei muitos anos para poder passar, e eu ainda estou nesse processo, né? Hoje eu lido bem com o ambiente hostil, ou acho que lido, né? Eu estou ali no processo. Mas trazendo o mundo feminino, eu vejo, continuo vendo ainda muito a invalidação do que você fala, como se o que você falasse não fosse tão bom quanto viesse o André falar sobre o mesmo assunto e a gente tendo a mesma experiência. Ou, na verdade, até se o André fosse, vamos supor, menos graduado naquilo do que eu, mas a opinião do André vai valer mais do que a minha, que tenho 3 mais graduações do que ele, por exemplo. Infelizmente, a gente ainda tem isso e vê isso muito no mercado. Então, só para finalizar, porque a gente já está chegando no final, o meu conselho para as mulheres é sempre esse. Se coloque de uma forma, né, onde você tenha clareza dentro do seu assunto. E se você domina aquele assunto, entre com autoridade naquele assunto, que é o que eu venho aprendendo e é o que eu trago muito nas minhas mentorias, né? Como que você consegue ter a sua autoridade, ter o seu feminino e sem precisar gritar, que é o principal, porque com grito a gente não chega a lugar nenhum, a gente chega a partir do nosso conhecimento. Então, qual a emoção que você está sentindo para não se invalidar ali também? Então, se alguém acredita que você não tenha o conhecimento e você é autoridade naquele assunto, use os argumentos certos para mostrar que você é autoridade. Não para mostrar, não para provar, não. E sim para validar a informação que está sendo falada ali dentro da reunião. Então, fechei aí com isso. Não encara como um exibicionismo, mas sim até como uma fortaleza, como segurança para você, mulher, melhor Isso. posicionada aí dentro da reunião. Muito legal. Só para complementar o voto feminino, então, as mulheres no Brasil
não podiam votar, não, eram proibidas de votar. Até 1932, Getúlio Vargas tornou facultativo, então elas podiam votar, não era obrigado. E a obrigatoriedade veio em 1965. Então, a obrigatoriedade. Então, lógico, quando a gente no Brasil compara homens e mulheres, na teoria, né, os homens aprenderam ou foram motivados, e, portanto, até obrigados a entender e discutir um pouco mais de política até para poder votar. Agora não tem desculpa, todo mundo é obrigado e todo mundo precisa votar com consciência, com clareza e outros tantos elementos. Bom, obviamente é um assunto que eu gosto, que eu adoro. Acho que uma boa parte do sucesso que eu conquistei foi por ter realizado reuniões ágeis ao longo da carreira, em todos os ambientes que eu passei. Então, é um assunto que eu, obviamente, já me coloco aí à disposição. Quem quiser se conecta com a Liana, se conecta comigo. O que eu puder ajudar, manda ali um direct, uma mensagem. E reflexão que eu deixo para todo mundo aí é olhar a sua agenda hoje e ver se ela está lotada de reunião. Eu vejo que tem pessoas falando, não, eu estou indo para a quarta, quinta, sexta, oitava reunião do dia, e aí eu fico pensando, será que essa pessoa lotou para achar que é produtiva? Ela se acha produtiva ou será que no final do dia ela perdeu o controle do tempo? Porque tem alguns momentos que eu preciso daquele ócio criativo, tem alguns momentos que eu preciso da renovação da energia por causa do trabalho cognitivo, enfim. No mercado de hoje, para mim, a maturidade... Aliás, chama o nosso episódio, né, de Deep Work. Verdade, verdade, verdade. Aliás, esse é outro episódio incrível. Então, busquem lá no YouTube ou lá no Spotify, né, o conteúdo de Deep Work, que, se eu não me engano, a gente fez na segunda-feira passada, ou é super recente, tem aí 2 semanas. Então, conectem, né? Acho que equilibrem o trabalho ali mais profundo, mais focado, com o trabalho mais relacional, porque no final do dia, reuniões é sobre relações e relações que decidem e decidem melhor. Então, vejam aí a quantidade de encontros que você tem marcado, que você tem sido convidado ou convidada, mas isso no final do dia não é a maturidade da sua gestão. Para mim, a maturidade é justamente a velocidade e a clareza das decisões que você tem tomado e, por consequência, o aprendizado dessas decisões. Então, sejam ágeis nas reuniões, tenham muito mais sucesso através das reuniões. Li, hoje é sexta, então, hashtag Sexto. sextou. Beijos e abraços. Beijos, obrigada para todo Valeu! mundo. E até amanhã. Amanhã tem Jornada Ágil com o quadro Vendas Ágeis. Valeu!